Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Estamos gravando uma série de vídeos relacionados à matéria Profetas Menores. Nós vamos dar continuidade hoje abordando acerca do profeta Sofonias. O termo Sofonias significa o Senhor esconde. Segundo as informações bíblicas, nós vamos ver daqui a pouco o texto bíblico, ele era um tataraneto de Ezequias. Ele profetizou durante o reinado de Josias, o último governador ou último governo piedoso de Judá. Nós podemos então observar, segundo as descrições do profeta Sofonias, ele acusava Jerusalém e também Judá, de muitos pecados. E esse período então que ele profetizou foi um período antes do reavivamento ou do avivamento e das reformas promovidas por Josias. Se nós estudarmos a história da nação, nós vamos observar que os reis que antecederam a Josias, que foi Manassés e Amon, eles foram reis que contribuíram para o declínio da nação, instalando inclusive a idolatria, as práticas idólatras. O que Josias fez? Josias, ele empreendeu uma purificação do povo, com o banimento da idolatria e também a purificação do templo. Em 2 Reis, no capítulo 22, a Bíblia nos informa a descoberta de uma cópia da lei do Senhor. Quando nós lemos o livro do profeta Sofonias, nós observamos que a descrição que ele faz de Jerusalém e de Judá deve ter ele escrito antes ou por volta do ano 630 a.C. Provavelmente o profeta Sofonias ele teve influência, inspirou o rei Josias nas reformas que ele empreendeu. O ano também 630 a.C. é indicado devido à ausência de referências no livro de Sofonias. Pelo que nós observamos então, a Babilônia sendo uma potência reconhecida no cenário internacional, Babilônia, ela só começa a galgar uma posição de destaque, com a ascendência de Nabopolassar no ano 625 a.C. Sofonias então profetizou a destruição da grande Assíria. Isso foi no ano 612 a.C., com a queda da cidade de Nínive. Então, Jeremias era um contemporâneo mais jovem de Sofonias. Essas são algumas informações históricas em relação ao livro. Considerando mais algumas informações introdutórias, por que foi que Sofonias escreveu o livro que leva o seu nome? Qual era o objetivo de Sofonias? O objetivo dele era advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino iminente e também ameaçador. Ele fala muito sobre o dia do Senhor. A Judá do tempo de Sofonias era apóstata e ela estaria recebendo a justa retribuição então de Deus por causa da sua iniquidade. Não somente Judá, como também as nações ao redor, que foram inclusive alistadas nominalmente pelo profeta. Então, o propósito do livro. Se nós observarmos agora uma visão geral do livro do profeta Sofonias, que tem apenas 3 capítulos, nós então vamos observar. Primeiramente, o livro, na sua maioria, maior parte, ele relata sobre o dia do castigo divino contra o pecado. Sofonias, ele enfoca que esse castigo vai ser em escala mundial, Esse julgamento viria contra Judá e ele faz um apelo então para que eles se arrependam e busquem ao Senhor. Esse arrependimento nós depreendemos então que ocorreu durante o reavivamento de Josias. Sofonias profetiza para 5 nações, Filístia, Amon, Moabe, Etiópia e Assíria, e depois no capítulo 7 ele se volta para os pecados de Jerusalém. Ele prediz então um dia de que Deus reuniria, Deus redimiria e Deus também restauraria a nação. Quando isso acontecesse, os fiéis então iriam adorar ao Senhor, Deus de Israel. Bem,
Então, essa é uma visão panorâmica do livro do profeta Sofonias. Sofonias é o único profeta que apresenta uma lista considerável da sua linhagem. Ele dá mais detalhes da sua linhagem. Dos profetas menores é o que mais dá detalhes acerca da sua linhagem. Ele, inclusive, remonta a 4 gerações, né? Até o rei Ezequias. É também o profeta que do Antigo Testamento o que mais fala acerca do dia do Senhor. Bem, então vamos ao texto, né? Então, Sofonias profetiza no ano, a data do livro 630 a.C., no início do reinado do rei Josias. Então, é interessante que o aluno possa atentar, né, para o reinado lá do rei Josias, naquele período, né, que nós já estudamos, inclusive, nos livros históricos. Bem, a situação, então, religiosa do tempo de Sofonias era uma situação de decadência, né? A nação hebraica, os reis anteriores tinham envolvido a nação na idolatria. Manassés, por exemplo, chegou a sacrificar os seus filhos em santuários pagãos, né? E não só Manassés, como outros, né, reis, eles envolveram a nação então em pecados, como também o Amon. Então, principalmente Manassés e Amon envolveram a nação em idolatria. E aí então inicia o reinado de Josias. Nesse início do reinado de Josias que o profeta Sofonias entra em ação e assim contribuindo certamente para o avivamento da nação. Vamos então ao texto. Abre a sua Bíblia em Sofonias no capítulo de número 1. Bem, nós temos aí palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui nós temos o profeta inicialmente, ele vai fazer a descrição, né, do julgamento. Isso começa a partir do capítulo 2, no versículo de número 1, nós temos o título do livro. O termo Sofonias quer dizer Jeová esconde. Veja que ele demonstra a autoridade profética quando ele usa a expressão palavra do Senhor. E outra coisa que podemos observar é a sua, então, a ascendência, né? Os seus ancestrais. Ele tinha uma ascendência de realeza, portanto ele tinha sangue azul nas veias, né? Como então ele era descendente, né, de reis, isso mostra então que certamente ele tinha livre acesso ao palácio, né? Foi isso então que demonstrou a urgência, a necessidade então dele profetizar. Logo em seguida, versículo 2 e 3, nós temos então a extensão então universal do julgamento. Olha o que diz o texto: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Então, inicialmente, o profeta Sofonias, ele aborda sobre a universalidade ou a extensão universal do juízo de Deus, né? Ele começa então falando sobre que o dia do Senhor vai alcançar, né, no versículo de número 3 e 4, os animais e o mundo físico. Os animais, o mundo físico de uma forma geral, vão ser afetados pelo castigo divino. Veja no versículo 2 que ele diz sobre a face da terra, né? Veja que esses termos eram muito comuns no livro de Gênesis, no tempo de Noé, né? Está em Gênesis 6, 7, Gênesis capítulo 7, versículo 21 a 23, a expressão face da terra aparece muito nos termos de juízo no tempo de Noé, no livro do Gênesis. Bem, então há um paralelo aí, parece, nesse versículo 2 e 3, com o juízo do dilúvio lá no livro de Gênesis. No versículo 3, veja bem a palavra ofensas, a palavra ofensas aí no versículo 3 pode estar relacionado também
a pedras de tropeço, né? Os tropeços com os ímpios, tudo que afasta o homem de Deus. Algumas versões trazem tropeços. Bem, logo em seguida, versículos 4 a 13, nós temos então a aplicação desse juízo para Judá. Primeiramente, do versículo 4 a 6, era um povo idólatra. Olha o que diz: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam-se andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por ele. Vejam bem, um povo idólatra. Você pode observar nesse texto, no versículo 4, que ele diz: exterminarei deste lugar o resto de Baal. Veja que a adoração então a Baal, ela estava campeando na Judá daquele tempo do profeta Sofonias, né? E esse seria um dos motivos do castigo então de Deus, que visava então extirpar o culto a Baal, que estava sendo propagado na nação. Olha bem, no versículo 5 também aparece a expressão sobre os telhados que se curvam ao exército do céu. Vejam bem essa expressão. A astrologia, então, naquele período, era prática idólatra na nação, né? Desde os tempos do período do Êxodo, nós observamos os israelitas adorando hostes celestiais. Está em Deuteronômio 4:19, Amós 5:26 a 27. Deus advertiu diversas vezes, mas o povo então se rebelava. Veja bem que eles subiam então nos terraços das casas, onde o céu podia ser contemplado, é o que diz o versículo 5, sobre os telhados se curva o exército do céu. Então havia a prática, né, idólatra de se curvar às constelações dos telhados. É o que nós podemos observar. Se você ler Jeremias 8 e o versículo 2, Jeremias 19:3, Jeremias 32 e o versículo 29, essa prática também foi condenada pelo profeta Jeremias. Então, o versículo 4 até o versículo 6, né? No versículo 6, o profeta Sofonias, ele fala daqueles que tinham dado ouvidos ao Senhor de início para arrependimento, mas depois não prosseguiram nesse arrependimento. É o que diz o versículo 6, né? Os que deixam de andar em seguimento do Senhor. E ele diz também os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Vejam, pessoas que tinham iniciado o arrependimento, mas não prosseguiram, e pessoas que estavam também indiferentes às coisas de Deus. É o que o texto então nos mostra. As pessoas então que nem perguntam por ele. É o que diz o texto, né? Outro elemento que nós podemos atentar, né, que está aí no texto, é no versículo de números, final do versículo 5, diz: e juram por Malcã. Juram por Malcã. Malcã era a divindade nacional dos amonitas, né? Ou chamado também de Milcom, conforme algumas versões, né? Alguns estudiosos acham que seria o mesmo Moloque, conforme aparece inclusive na NVI, na nova versão internacional. Então veja que esse final do versículo 5 fala de adoração a Malcã, ou Milcom, era uma divindade, portanto, amonita. O aluno deve ler 1 Reis 11, 5 ou 33, que é o versículo 5 e o versículo 33, né? Essa prática ela era condenada no Antigo Testamento. Levítico 18, 21, Ezequiel 23, 37, Amós 5, 25 a 26. Bem, então, até o versículo de número 6, nós temos então um povo idólatra. Prosseguindo no versículo agora, versículo 7, versículo 8, nós temos então os membros da corte e da casa do rei são condenados. Versículo de número 7 e o versículo de número 8. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, eis de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos que se vestem de vestidura estranha.
Aqui nós temos então os membros da corte e da casa do rei, então eles são condenados nesse versículo 7, o versículo 8. Você veja que ele diz cala-te no versículo de número 7, ou seja, diante da sentença então de Deus, não havia possibilidade de defesa, por isso que o profeta diz cala-te também diante da expectativa do que iria acontecer, né? Depois ele usa a expressão dia do Senhor está perto. Nós já vimos que a expressão dia do Senhor, ela é recorrente nos profetas menores, né? O dia do Senhor inicialmente se aplicava à destruição de Judá, né? pelos babilônios, mas também fala do juízo de Deus que iria ser aplicado em escala mundial, de forma mais intensa mundialmente. É a expressão dia do Senhor. Logo em seguida, no versículo 8, olha bem no versículo 8, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei. Príncipes e filhos do rei, aqui está em foco a corte e a casa do rei, ou seja, a casa real. Devido à falta de compromisso que a casa real tinha com Deus, e adotado as práticas e os costumes idólatras, os costumes pagãos, né? Josias, nesse período, estava com 8 anos quando subiu ao trono, portanto era muito jovem. Então, certamente, né, essa não é uma referência então aos filhos de Josias, mas aos príncipes da casa real, ou aos filhos de quem estivesse no trono quando a profecia se cumprisse. Então veja, a casa do rei está em foco aí. Logo em seguida, agora no versículo de número 10 até o versículo de número 13, nós temos então os comerciantes e mercadores são aniquilados. Versículo 10 ao versículo 13. Aliás, vamos ao versículo 9, né? O versículo 9 que eu não li, castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enche de violência e engano os seus senhores. Aqui está em foco então essa expressão aí que saltam os seus umbrais, conforme aparece no versículo de número 9, era uma prática pagã de pular o limiar da porta, né? Alguns relacionam isso com 1 Samuel 5:5. Os sacerdotes filisteus, eles evitavam então pisar no limiar do templo por causa de Dagon. Dagon tinha caído no limiar do templo, no batente da entrada do templo, então quando eles iam entrar, eles pulavam. E essa prática é referida aqui, saltam sobre o umbral. Então, os estudiosos fazem uma relação com esta prática. Eu também queria chamar a atenção no texto, no finalzinho do versículo 8 ainda, a expressão vestidura estranha. Observe bem a expressão vestidura estranha, ou roupas estrangeiras, como aparece em outras versões. Parece que era uma prática, né, que eles estavam adotando de aceitação da cultura e religião estrangeira, né? No reinado de Manassés, quando costumes assírios, inclusive a roupa, né? Esses costumes tomaram conta da nação. Então você pode observar aí que está incluído a aceitação da cultura pagã que envolvia a utilização de roupa relacionadas ao paganismo, e a expressão então vestidura estranha. Agora no versículo 10, do versículo 10 a 13, comerciantes e mercadores são aniquilados. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Ouvai vós, manadores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Porque será saqueada a sua fazenda e assolada as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. Então aqui do versículo 10 ao versículo 13 está em foco os mercadores. Mercadores que enriqueciam com lucros desonestos. É o que a gente pode observar. A porta do peixe, que diz aí, as portas de Jerusalém tinham nomes, ela é conhecida hoje como porta de Damasco, né? Nós podemos então observar
nesse texto, falando que era exatamente nessa porta do peixe que havia então o clamor então dessas pessoas que eram alvo dessas ações, de lucros desonestos. No versículo de número 11 diz: uivai vós moradores de Maquetés. Olha bem essa expressão, moradores de Maquetés. Moradores de Maquetés, provavelmente é a depressão entre os morros ocidentais e orientais. Literalmente a expressão quer dizer morteiro, né? É traduzido em alguns lugares por cavernas. Talvez, provavelmente, alguns estudiosos acham que era o local de férias dos comerciantes e sujeito então à invasão provenientes dos inimigos que vinham do norte. Então veja, ele cita moradores de Maquetés: todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. Olha bem essa expressão, carregados de dinheiro. Carregados de dinheiro aqui quer dizer os ricos, detentores do poder econômico. Olha bem agora, nós destacamos, o texto diz: o Senhor vai esquadrinhar com lanterna os homens que estão assentados sobre as suas fezes, e aqueles que dizem o Senhor não faz bem, o Senhor não faz mal. Não faz bem, não faz mal aí, está relacionado à indiferença. É o que a gente pode observar aí, né? A expressão suas fezes aí também, ela é traduzida em algumas versões como borra do vinho, ou seja, o profeta então nesse caso ele está utilizando a imagem da crosta que se formava no vinho quando ele permanece parado durante muito tempo. Ou seja, da mesma forma que aquela crosta permanece no vinho parado por muito tempo, assim era o povo que estava então desinteressado e preguiçoso em relação às coisas de Deus. Então seria a expressão aí, suas fezes. É bom você atentar, se você tiver, fazer a leitura em duas versões, porque às vezes pode lançar luz. Logo em seguida diz: será saqueada as suas fazendas, né? E o versículo 13 falando que não habitarão, não plantarão vinhas e nem beberão o seu vinho. É o que diz então o texto. Bem, logo em seguida nós temos, a partir agora do versículo de número 14 a 18, a aplicação mais ampla, né? Ou seja, ele falando uma aplicação mais ampla acerca do juízo. Versículo 14: o grande dia do Senhor está perto, se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o Senhor os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total. Então nós temos aí a aplicação mais ampla. Ele volta a falar no dia do Senhor, com frases, utilizando frases curtas e incisivas, e ele relata também nesse texto as condições terríveis que vão acompanhar o dia do Senhor. Você observe que dá para ver que o cumprimento desse dia do Senhor era um tempo mais próximo, quando Babilônia derrotou Judá, mas o cumprimento também envolve toda a terra. Olha o versículo 18, o versículo 18 fala sobre todos os moradores da terra. Então dá para você ver o elemento próximo e o elemento distante, né, do dia do Senhor. O versículo de número 17, 18 diz ainda que o sangue e a carne do povo serão lançados ao pó, como se não tivesse nenhum valor. E o versículo número 17 diz que eles andarão como cegos, ou seja, tateando, procurando um refúgio e não encontrarão. Bem, agora nós entramos então no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, ele aborda sobre o julgamento das nações. Primeiro ele convoca as nações no capítulo 2, versículo 1 a 3. Congrega-te, ó sua nação que não tens desejo.
antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então aqui nós temos a convocação, ele faz um apelo para as nações então se congregar, se reunir, né? A nação que não tem desejo, é o que diz então o versículo de número 1, a convocação então para a nação. Algumas versões trazem nação que não tem pudor, ou seja, nações que estavam insensíveis, não tem desejo, quer dizer, estavam insensíveis às coisas de Deus. O versículo 3 diz, porventura lograreis esconder-vos, ou seja, todos são incentivados a buscar ao Senhor. Tem o versículo 3 de buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, quer dizer, até os humildes, todos deveriam buscar ao Senhor, que a gente pode ver aí, para serem protegidos do castigo de Deus. Dos versículos agora 4 até o versículo de número 7, nós temos então o primeiro oráculo contra as nações, né? Do versículo 4, do 4 até o 15, são profecias contra diversas nações ao redor de Judá. Do 4 até o 7, nós temos a profecia contra os filisteus. Olha o que diz: porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrón desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja morador. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. Então aqui nós temos uma profecia contra os filisteus, contra a Filístia, que ficava a oeste de Israel. Seria a primeira a ser punida, né? Veja bem que o texto cita o nome de algumas cidades filisteias, Gaza, Asdod, Ecrón, né? São citadas aí nesse texto 5 cidades. Das 5 cidades, 4 cidades filisteias são citadas, apenas Gate que não é citada. Nós destacamos também no versículo de número 5 a palavra povo dos quereteus, né? Os quereteus aí era um sinônimo então dos povos, né, filisteus, né? O termo designa um grupo de Creta. Então está em foco aí realmente a Filístia. Bem, então até o versículo de número 7 nós temos então a profecia contra a Filístia. Olha o final do versículo 7, o versículo 7 diz: lhes mudará a sua sorte, né? É o que diz o versículo 7. O Senhor dará início então ao regresso da nação de Israel. No versículo agora de número o versículo de número 8 até o versículo 11, nós temos a profecia contra Moabe e contra Amon, versículo 8 a 11. E eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Então aqui nós temos a profecia então contra Moabe e contra Amon, né? Os moradores de Moabe e de Amon. Eles tinham zombado, eles tinham escarnecido do povo de Deus. Normalmente o juízo de Deus sobre essas nações é porque essas nações zombavam, se alegravam quando Deus usava os profetas para falar que iria punir Judá, né? Eles então se expuseram também à ira divina. Veja, no versículo de número 8, fala de escárnio, escarneceram do meu povo. Olha o versículo 9, diz, será como Sodoma e como Gomorra.
ou seja, seriam destruídos, eles ficariam despovoados. No versículo de número 11, nós destacamos a expressão: todas as ilhas das nações o adorarão. O cumprimento dessa profecia que ainda está por vir. Quando fala de todas as ilhas o adorarão, está em foco relacionado então ao milênio. É o que a gente pode observar nesse versículo de número 11. Bem, vamos para o versículo 12, a profecia agora contra a Etiópia. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Você vê que a profecia contra a Etiópia é relativamente curta, né? Ela seria castigada pela espada de Deus. Isso se cumpriu quando Nabucodonosor invadiu e conquistou o Egito. E a Etiópia ficava então ao sul de Israel. Consequentemente, quando Nabucodonosor invadiu o Egito, também invadiu a Etiópia. Logo em seguida, nós temos uma profecia, agora do versículo 13 a 15, contra a Assíria. E estenderá também a sua mão contra o norte, destruirá a Assíria e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto, e no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço, a voz do seu canto retinirá nas janelas, e a assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração: eu sou, e não há outro além de mim, como se tornou em assolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Profecia então contra a Assíria, contra Nínive, mesmo alvo das profecias do profeta Naum. Ficava 804 quilômetros ao nordeste de Judá. A profecia então fala de uma nação que viria do norte, iria então destruir a Assíria. A Assíria ela foi invadida pelos babilônios no ano 612 a.C. Então, nós temos a profecia contra a Assíria. Veja no versículo de número 15, o profeta utiliza uma linguagem muito parecida, à do rei do Babilônia, lá em Isaías 14 e também em Ezequiel. Você veja no versículo 15, que a Assíria se orgulhava, dizendo: eu sou, não há outra além de mim. É muito semelhante com aquela profecia de Ezequiel 28 e Isaías 14 acerca de Tiro. Bem, logo em seguida, agora no capítulo de número 3, nós temos agora, no capítulo de número 3, uma palavra agora para Jerusalém. Veja que ele profetizou para as nações ao redor de Judá e agora ele profetiza para Jerusalém, do versículo 1 a 7. Ai da rebelde, manchada, cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz deserta as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente não me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Então o profeta, neste momento, tem uma palavra contra Jerusalém. O texto diz: não aceita a disciplina. No versículo de número 2, aparece a expressão: não aceita a disciplina. Não aceita a correção de Deus, não aproxima do seu Deus. Olha bem as acusações que aparecem no versículo 2. Nos versículos 3 a 5, observe que os líderes são condenados. O texto fala no versículos 3 a 5 de príncipes, de juízes, de profetas e de sacerdotes. Os juízes são equiparados a lobos vorazes. Está aí no versículo de número 3, lobos vorazes. O texto diz que não deixa ossos para o outro dia. Os líderes espirituais, que eram os profetas e os sacerdotes, eram infiéis, é o que a gente pode ver no versículo de número 4. Então veja, tanto a liderança política quanto a liderança religiosa estavam então corrompidos. E
a devastação então provocada pelo Senhor nas nações vizinhas, a gente pode ver nos versículos 6 e 7, deveria servir de advertência então para Jerusalém, né? Mas eles não estavam dando atenção, em vez disso eles estavam se afundando cada vez mais na corrupção. É o que a gente pode observar, né? Finalzinho do versículo 7, levantam de madrugada, corromperam todas as suas obras. Se levantava de madrugada para trilhar, né, de forma deliberada pelo caminho do pecado. Bem, dos versículos agora 8, nós vamos agora para o versículo de número 8 e 9, nós temos então uma palavra para os fiéis. Depois que ele condena Jerusalém, do versículo 1 a 7, no versículo 8 e 9 tem uma palavra para os fiéis. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que me levantar para o despojo, porque o meu juízo é juntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. O profeta, então, nesse versículo 8 e 9, ele passa de falar, de abordar da invasão histórica de Judá pela Babilônia e aborda agora sobre o futuro do dia do Senhor. Ele fala, então, desse dia do Senhor, né, que está em foco a grande tribulação, e fala de um remanescente. E esse remanescente, então, será alvo da graça de Deus. Esse versículo de número 9, quando falo darei lábios puros, é um versículo que dá algumas dificuldades de interpretação, né? O que seriam esses lábios puros, né? Se você acompanhar, ler comentários, você vai ver que há debates em relação a isso. O que seria essa linguagem pura? Alguns associam com Isaías 6,5 e entendem quando Isaías diz, por exemplo, sou um homem de lábios impuros, ele queria dizer que era impuro. Então ele usou em Isaías 6,5 a expressão lábios impuros para dizer que ele era impuro. Partindo desse pressuposto de correlação, nós podemos então afirmar que esses lábios impuros aí seriam exatamente a pessoa impura. Então quando diz darei lábios puros, seguindo essa lógica de interpretação correlata com Isaías 6,5, Isaías 6,7, seria então dar pessoas puras, fazer do remanescente um grupo puro, né? É o que a gente pode ver nesse texto. Bem, logo a seguida, versículos 10, finalzinho do 9 e 10, nós temos uma adoração purificada. O versículo 10 diz, darei dos rios da Etiópia os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão me trarão sacrifício. Aqui fala de adoração, alguns acham que está relacionado esse texto também ao período então do milênio. Então seria língua purificada e seria adoração purificada. Seria o remanescente no período mileniar, sendo santificado por Deus e sendo também protegido por Deus para o milênio. Inclusive essa proteção é abordada no versículo 11 a 13. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam a sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então está falando aí de um remanescente protegido, né? Ou seja, o Senhor vai retirar os orgulhosos, os ímpios, vai deixar os mansos e humildes, e está em foco então o remanescente. Esse remanescente vai receber prosperidade material e paz também, né, com as ricas bênçãos de Deus. É o que a gente pode ver do versículo 11 até o versículo 13. Logo em seguida nós temos então a conclusão, versículo 14 e 15, um hino de alegria, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubilo, ó Israel, regozije-te e exulta de todo o coração, ó filho de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, nem se enfraqueça as tuas mãos, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á com seu amor,
por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, versículo 14 e 15, nós temos um hino de alegria, ou seja, fala das bênçãos que o remanescente vai receber durante o período milenial. E os versículos 16 a 18 nós temos uma garantia de fé, né? O versículo 18 diz, o versículo 17 diz que Deus está no meio de ti, poderoso para salvar, e o 18 diz: os que em ti entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Então está em foco aqui nesse texto, né? Um remanescente piedoso que vai se alegrar, vai ser protegido e vai ser restaurado pelo Senhor. Então, do versículo 16 a 18, nós temos então garantia de fé. E finalizando, versículos 19 e 20, nós temos a promessa de restauração. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que forem expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Veja bem essa expressão, naquele tempo. Naquele tempo está se referindo à volta do rei, do Messias, quando os judeus então forem reunidos e tornar então fonte de bênçãos para o mundo. É assim que o profeta Sofonias então termina a sua mensagem. Então esta é a profecia então de Sofonias, né? Que Deus possa abençoá-lo, que você possa fazer a leitura do texto, certamente atentar para outros detalhes, consultar o material que você dispõe, e que Deus abençoe a todos.